Boa noite, amada igreja. Vamos dar início ao culto solene ao nosso Senhor Deus. Vamos ficar em pé e vamos ler o Didaquê, que é um livro escrito pelos apóstolos, que é baseado pelas Escrituras. Os irmãos vão acompanhando pelo boletim. Didaquê, capítulo 10. Diz assim: ação de graças após a ceia. Mas depois de saciados, bendizei, agradecei da seguinte maneira: nós te bendizemos, agradecemos, Pai Santo, por teu santo nome, que tu fizeste habitar em nossos corações, e pelo conhecimento, pela fé e imortalidade que tu nos revelastes por Jesus, teu servo. A ti a glória pelos séculos. Amém. Tu, Senhor Todo-Poderoso, criaste todas as coisas para a glória de teu nome, e para o gozo deste alimento e a bebida aos filhos dos homens, a fim de que eles se bendigam. Mas a nós deixa uma comida, uma bebida espirituais para a vida eterna por Jesus, teu servo. Por tudo te agradecemos, pois és poderoso. A ti, glória pelos séculos. Amém. Lembra-te, Senhor, de tua igreja, para livrá-la de todo mal e aperfeiçoá-la no teu amor. Reúne esta igreja santificada dos quatro ventos no teu reino que lhe preparastes. Pois teu é o poder e a glória pelos séculos. Amém. Venha a tua graça e passe este mundo. Amém. Hosana na casa de Davi. Venha aqueles que é santo. Aquele que não é santo, faça penitência. Maranatá. Amém. Deixa os profetas bendizei à vontade. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Todo-Poderoso, Senhor Jesus, Deus de toda a honra, toda a glória, todo louvor, meu Pai. Senhor Deus, obrigado por este dia, Senhor Jesus. Obrigado por nos trazer à tua casa de oração, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui, Senhor Jesus, reunidos em teu nome para te glorificar, Senhor Deus. Senhor Deus, neste momento, Senhor Jesus, o Senhor venha quebrantar nossos corações nesse culto, meu Pai. Nesse momento, chegamos a Ti, cabisbaixos, Senhor Deus, com o coração quebrantados, meu Pai, pois sabemos, Senhor Jesus, o quão criminosos nós somos, Senhor Jesus, o qual não valemos nada, Senhor Jesus, sem Ti, meu Pai, o qual, Senhor Jesus, não somos nada, Senhor Jesus. Senhor Deus, nos perdoa, Senhor Jesus, todos os nossos crimes praticados contra Ti e contra Ti somente, Senhor Deus. Todas as nossas atitudes más, Senhor Jesus, criminosas, todos os nossos pensamentos criminosos, todas as nossas falas criminosas, Senhor Jesus, perante a Ti, meu Pai. Que o Senhor venha nos perdoar mediante a Jesus Cristo, Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos sustentar, meu Pai. Senhor Deus, recebe, Senhor Jesus, esse culto, meu Pai, como aroma suave em Tuas narinas, Senhor Jesus. Culto este, Senhor Jesus, oferecido a Ti, não como nós achamos que deveremos ser, mas sim como Tu queres, Senhor Jesus, como Tu prescreveu, Senhor Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos recitar um recitativo que se encontra em Salmos, capítulo 19, versículo 8. À medida que eu vou falando, os irmãos vão repetindo. Diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos entoar um louvor, Salmo 16. Tu és fiel, Senhor. Chama à frente o irmão Nelson. Boa noite, amada igreja. Vamos louvar o nosso Deus com esse salmo de número 16.
Guarda-me, ó Deus, pois tu és. Minha alma diz que tu és meu Senhor. Além de ti, outro bem eu não tenho. E nos teus santos está meu prazer. Há muitas punições, penalidades mil, para quem por Deus diz trocar o Senhor. Jamais darei sacrifício a tais deuses, a quem meus lábios não pronunciarão. És minha taça, Jesus, minha herança, da minha sorte o arrimo tu és. Tenho as divisas em áreas apenas, minha herança é formosa e sem par. Bendigo meu Senhor, que a mim conselhos traz, e à noite o coração vem me ensinar. Tenho o Senhor sempre à minha presença, Ele à direita, abalado não sou. Meu coração bem alegre exulta, meu corpo a salvo repouso será. Minha alma não deixarás no abismo, nem o teu santo provar corrupção. Tu me farás saber por onde devo andar, se o caminho da vida enxergar. Há pleno gozo na tua presença, na tua destra, delícias sem fim. Vamos dar continuidade à leitura bíblica que se encontra em Levítico capítulo 12. Vamos ficar em pé, reverência à palavra. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Disse mais o Senhor a Moisés: e no 8º dia se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Mas
Se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará sensata e 6 dias a purificar-se do seu sangue. O sacerdote oferecerá perante o Senhor e, pela mulher, fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei do que der à luz, menino ou menina. Prosseguindo Levítico capítulo 13, do 1 ao 17. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o sacerdote lhe examinará a praga na pele, e o pelo na praga se tornou branco, e a praga parece mais profunda do que a pele da sua carne. É praga de lepra, e o sacerdote o examinará e declarará imundo. Cinco. Ao 7º dia, o sacerdote examinará se a sua opinião a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele. Então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Mas se a pústula se estende muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. É lepra inverterada na pele. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará porque é imundo. Então este o examinará, se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará limpo o que tem a mancha, a lepra tornou-se branca, o homem está limpo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo a imundo. A carne viva é imunda, lepra. E este o examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declará-la limpa. O que tem a praga está limpa. Amém. No próxima oportunidade, vamos dar continuidade ao restante do capítulo 13. Agora eu chamo à frente mais uma vez o irmão Nelson para entoar o louvor, como ninguém me conhece.
controlas os ventos e os mares, contens o furor da pior tempestade, comandas o sol e o calor que fornece, como ninguém me conheces. Sondas e vês pensamentos são tolos, palavras são feias e desalinhadas. Tu que és a fonte de toda beleza, habitas em meio à pobreza. Meu coração não é digno de ti, mas aqui viestes morar. Só por graça, algo assim pode ser, alguém morto tornar a viver. Algo assim pode ser, alguém morto tornar a viver. Tu que concedes conforto ao aflito, das forças ao cansado e alívio ao contrito. Tu que me amaste e a vida me deste, como ninguém me conheces. Meu coração não é digno de ti, mas aqui viestes morar. Concedes conforto ao aflito, dá força ao cansado e alívio ao contrito. Tu que me amaste e a vida me deste, como ninguém me conheces. Amém. Nesse momento de intercessão, eu chamo o irmão Mike para as seguintes orações. Peço aos amados irmãos que baixemos nossas cabeças e oremos. Senhor Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradeço por estarmos aqui neste momento, reunidos em Tua Santa Casa, ó Pai. Te agradeço pela saúde que nos deste, Senhor, pelo vigor, por nos despertar, Senhor, trazer-nos à Tua casa neste dia. Te peço, amado Pai, que fortaleça a vida de cada um de nossos irmãos, Senhor. Fortaleça a nossa vida espiritual, para que sempre estejamos caminhando nos Teus caminhos, ó Pai. Te peço, Senhor, pelos irmãos de nossa congregação em Teresina, pelos irmãos da nossa congregação em Caruaru, ó Pai, e por cada irmão desta amada igreja, ó Pai. Santifica-nos, Senhor, fortifica-nos dia após dia na Tua palavra, ó Pai.
Amado Deus, te peço também por nossos familiares, que o Senhor possa estar nos guardando dia após dia neste mundo em que vivemos, ó Pai, nos livrando de qualquer acidente ou incidente que queira nos infligir. Nos guarda, ó Pai, e nos protege. Amado Deus, também te peço pelo futuro presidente que virá assumir nossa nação, ó Pai, e pelos demais governantes. Que tudo, Senhor, venha a ocorrer segundo o teu querer, ó Pai. Que façamos as escolhas corretas, Senhor, para colocar alguém no governo, ó Pai. Que essa pessoa possa agir segundo os teus princípios, Senhor, de acordo com a tua vontade. Amado Deus, é isto que eu tenho a te pedir e te agradecer. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nesse momento de ofertório, vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Quem trouxe seus dízimos e ofertas podem depositar no cofre da igreja. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, todo-poderoso, Senhor Jesus, Deus de toda a honra, toda a glória, todo louvor, meu Pai. Senhor Jesus, obrigado, Senhor Deus, pelo alimento que o Senhor nos desce diariamente, por ter nos abrido a porta das oportunidades, Senhor Jesus, de termos tudo aquilo que o Senhor Deus, que o Senhor nos deste, meu Pai. Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, por poder cooperar com a tua obra, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que puderam cooperar, meu Pai, e abençoe também que não pôde, Senhor Jesus. Que o Senhor venha abrir as portas das oportunidades aos irmãos, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, ser próspero, Senhor Jesus. Nos dá, Senhor Jesus, condições, meu Pai, para manter a tua obra, meu Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha nos abençoar essa noite, Senhor Jesus, com a tua palavra sendo pregada pelo teu servo, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor Deus, falar através dele, meu Pai. Usa como instrumento da tua palavra, Senhor, como teu instrumento, Senhor Jesus. Que não seja ele falando, Senhor Jesus, e sim tu, Senhor Jesus, pela tua palavra, Senhor Jesus. Que ele venha falar somente o que tu queres através da tua palavra e nada além disso, meu Pai. Pois toda autoridade tem as tuas escrituras, Senhor Jesus. Enche os nossos corações, tira todo o pensamento, Senhor Jesus, que não deixe que nós venhamos, Senhor Jesus, nos concentrar, meu Pai. Fala, Senhor Jesus, abre nossos corações e abençoa teu servo esta noite, Senhor Jesus. Amém. A palavra agora está com o presbítero Diego. Oi, som, oi, som. Bem, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus Todo-Poderoso esteja com todos nós. Finalizamos na última oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui à frente deste púlpito, trazendo a sua palavra, a sua mensagem. Finalizamos o livro de Malaquias, na última oportunidade que nós estivemos aqui. E hoje, na noite desse dia 26 do presente ano, 26 de agosto de 2018, vamos falar um salmo de grande importância e profundidade, em tamanha riqueza, a qual revela o Deus que nós servimos, o Deus que nos guia, o Deus que está no controle de todas as coisas, o Deus soberano, onipotente, onisciente e sustentador de todo o universo.
Peço aos amados irmãos que abram a palavra do Senhor no Salmo de número 139. Salmo de número 139. Os irmãos que forem encontrando, coloque-se de pé em reverência à palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Salmo 139 diz assim a palavra do nosso Deus, Senhor dos Exércitos. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso, demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Versículo 15. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? E não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Pai, nesse momento nos colocamos diante a Tua santa e soberana presença, Pai. Tu que és Rei de todo o universo, Criador dos céus e da terra, que, como diz o salmista, Tu nos conhece muito antes da nossa existência. Pai amado, Tu és grandioso. Faz nessa noite presente em cada um de nós, através do Teu Santo Espírito, não só aqui neste templo, mas também onde quer que estejam escutando, ouvindo e assistindo este culto. Que Tu venha, ó Pai, trabalhar de maneira grandiosa, de maneira tremenda, de maneira extraordinária, através do Teu Santo Espírito, quebrantar corações. Se revela, Senhor, a homens pecadores esta noite, para que venha o arrependimento e a fé, para que venha, Senhor,
o deleitar-se alegremente em Ti, de maneira grandiosa, reconhecendo de que não somos nada se não for através de Ti. Pai amado, que essa noite o Teu nome seja glorificado e exaltado, acima de qualquer outro nome, e que eu venha diminuir, para que Tu venha, Senhor, cada vez mais crescer. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, é que nós te pedimos para todos sempre. Amém. Meus irmãos, eu não sei quanto tempo eu tenho de voz. Estou me recuperando de uma gripe, e a voz, só na leitura, já começou a falhar, mas vai ser breve. Logo porque nós queremos trazer uma reflexão aos amados irmãos sobre o Deus sem limites. O Deus que não tem limites. Está revelado aqui neste Salmo 139. Iniciando, irmãos, esta breve reflexão e essa introdução da mensagem de hoje, quero falar um fato histórico que aconteceu no ano de 1600, quando o rei Luís XIV, o rei da França, ele faleceu, e em seu funeral reuniram muitas pessoas de toda a nação da França. Ele também era conhecido como Luís o Grande. Em seu funeral, ele estava sendo velado em um salão bem grandioso, escuro, iluminado apenas por uma luz, a luz de uma vela. E o bispo de Clermont, da França, quando ele adentrou ao recinto para levar a palavra durante aquele funeral, ele surpreendeu a todos quando subiu ao púlpito. Ele apagou aquela vela, a vela que estava iluminando ali todo o salão, iluminando aquele funeral, e ela tinha um símbolo. O símbolo daquela vela era dizer que aquele rei, Luís o Grande, ele era grandioso, ele era um rei de tremenda grandeza. E ali, aquele bispo, ao apagar aquela vela, ele falou 4 palavras: somente Deus é grande. Somente Deus é grande. Ele quis mostrar para todos ali presentes que Luís o Grande poderia ter sido, enquanto tivesse vida, ter sido um grande rei, mas ele foi limitado pelo poder da morte. E a morte fez com que a grandeza daquele homem fosse nada. Por isso que ele falou: somente Deus é grande. E meus irmãos, Davi, o escritor deste Salmo 139, se ele tivesse presenciado esta cena deste bispo, ele teria concordado plenamente. Davi, quando escreveu este salmo, ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos ferozes, como nós podemos ver no versículo 19 e versículo 20. E devido a essa perseguição a qual ele estava passando, parece que Davi estava fugindo, estava em fuga, buscando lugares distantes para se esconder, como nós podemos ver no versículo 7 ao versículo 10. Davi estava sendo injustiçado. E devido a essa injustiça, ele fugiu.
E mediante a tribulação a qual ele estava passando, ele recorre a Deus, para que Deus seja o juiz nessa questão. E para que Deus punisse os seus inimigos, os seus perseguidores. E longe de ser um clamor sem esperança, longe de Davi ver que não tinha esperança em Deus, ele tinha esperança em Deus. Era um clamor esperançoso, cheio de esperança. Ele tinha confiança. Ele sabia que a sua situação era totalmente contrária, totalmente adversa. Ele sabia que para Deus não existia limites. Ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus poderoso, era um Deus grandioso. O poder dos seus perseguidores, o poder daqueles que estavam perseguindo Davi, era nada diante o poder soberano de Deus. As tramas que aquelas pessoas estavam arquitetando contra Davi, elas poderiam ser desconhecidas para Davi, mas para Deus eram conhecidas. E Davi tinha consciência disso. Ele sabia que Deus sondava os corações humanos. Davi sabia que mesmo que as lanças, as espadas, as flechas dos seus inimigos viessem a lhe atingir, o escudo de Deus era mais poderoso para lhe proteger. Meus irmãos, por isso que Davi ele tinha uma tremenda confiança e uma tremenda convicção de que Deus poderia trazer a ele livramento e trazer a ele justiça. Davi, no Salmo 139, revela o caráter ilimitado de Deus. Revela atributos de Deus tremendos, a qual faz com que ele seja reconhecido como só o Senhor é grande. Como disse o bispo de Clermont no funeral do rei Luís o Grande da França. Meus irmãos, vamos nesse momento adentrar a exposição breve, mas bastante rica, do Salmo 139, a qual nós dividimos ele em 4 partes. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 6, mostra que o salmista, em sua oração, se dirige ao Deus que conhece tudo. Do versículo 7 ao versículo 12, nós temos a segunda parte, a qual Davi se dirige ao Deus que está em todos os lugares. A terceira parte, do versículo 13 ao versículo 18, revela: o salmista se dirige ao Deus que pode todas as coisas. E, para finalizar, do versículo 19 ao versículo 24, o salmista se dirige ao Deus que julga todos. O Deus que julga. Diz assim o versículo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto.
De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e pela frente, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Davi aqui está se dirigindo a Deus em oração. Tamanha angústia, tamanho perseguição, tamanho sofrimento, fugindo dos seus perseguidores, fugindo de pessoas a qual ele havia servido como rei, e agora tinham virado as costas para ele, ao ponto de perseguir para matá-lo, tendo entre um desses perseguidores o seu próprio filho, Absalão. E meus irmãos, Davi aqui revela que Deus conhece tudo. Sabemos que Davi estava buscando a Deus em oração como uma finalidade maior de julgar os seus inimigos. Mas Davi, antes de clamar pela justiça de Deus, recorre ao conhecimento que Deus tem daquilo que é oculto a nós, seres humanos. Como diz aqui no versículo 1, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu me esquadrinhas e me sabes como sou, como diz outra versão. Davi, ele não se refere a Deus como apenas a Deus saber quem Ele é, mas a tudo aquilo que Ele fazia e que estava ligado à sua existência. Deus não apenas conhecia Davi, mas Deus conhecia tudo o que Davi iria fazer, o que havia feito e o que estava fazendo. É claro, meus irmãos, que ele não se julgava perfeito como Deus. Ele não se julgava sem pecado. Mas ele faz aqui uma menção, como diz no versículo 3, de que Deus conhece ele. Ele estava se colocando diante de Deus e dizendo: Senhor, tu me conheces. Tu me conheces melhor do que eu mesmo. Eu posso falar aqui 1000 qualidades, 1000 defeitos meus, mas tu me conheces melhor do que eu mesmo. Como diz aí no versículo 3, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sabes, como diz o versículo 2, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Deus, na glória dos céus, Ele conhece o seu pensamento. Ele não precisa estar próximo de você. Antes mesmo que a palavra venha à sua língua, Ele já sabe. Deus, Davi, ele coloca Deus como um juiz mais do que apropriado para essa circunstância a qual ele estava passando. Porque além de conhecer as ações de Davi, Deus conhecia as intenções de Davi. Na verdade, o conhecimento de Deus não vem durante o seu convívio com nós, seres humanos, mas desde antes de as coisas acontecerem. Como diz o versículo 4, ainda
a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Deus não lhe conhece porque você está vivo. Deus não lhe conhece apenas por Ele saber o seu dia a dia. Deus lhe conhece antes de tudo existir. No nada, na eternidade, quando existia só Deus, Ele já lhe conhecia. Ele já te conhecia. Assim, não é possível a nós ocultarmos nada de Deus, visto que o conhecimento de Deus não tem limites. O conhecimento de Deus não tem limites, então nós somos incapazes de ocultar alguma coisa de Deus. Todo o nosso ser, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, está diante de Deus. Versículo 5 diz: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Deus está no seu derredor. Deus conhece os seus passos, Deus conhece a sua vida. Isso, meus irmãos, é algo surpreendente. E está acima de tudo aquilo que nós conhecemos e de tudo aquilo que nós imaginamos. Esse conhecimento de Deus é ilimitado. Esse conhecimento de Deus é incontável. Não conseguimos medir. Por isso que o salmista Davi, ele diz no versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Essa primeira parte, o salmista revela o Deus que tudo conhece. Do versículo 7 ao versículo 12, ele vai mostrar outro atributo de Deus. Olha o que diz do versículo 7 ao versículo 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Qual é o outro atributo de Deus aqui revelado? O Deus que está em todo lugar. O Deus onipresente. Na primeira parte nós vimos o Deus onisciente, que conhece todas as coisas. E aqui nós estamos nos deparando com o Deus que está em todos os lugares. Davi não mantinha mais nele um sentimento supersticioso de que apenas no tabernáculo poderia ter contato com Deus. Ele estava sentindo a presença de Deus. Ele sabe e ele tinha certeza de que a presença de Deus o acompanhava. Em qualquer lugar para onde ele fugisse, ali Deus estava.
Se ele ia para o mais alto monte, Deus estava lá. Se ele ia para o mais profundo abismo, Deus estava lá. Se ele fosse para o mais profundo do mar, Deus também estava lá. E ele inicia o versículo 7 dizendo: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Essas perguntas, meus irmãos, cuja resposta obrigatória é lugar nenhum, porque ele está perguntando: para onde me ausentarei do teu espírito? Lugar nenhum. Para onde fugirei da tua face? Lugar nenhum. Nós, assim como Davi, devemos ter a certeza de que Deus está em todos os lugares. Deus é onipresente. Deus, Ele não está apenas aqui nesse momento. Deus está em todos os templos que nesse momento, de maneira digna e de maneira fiel, exaltam, glorificam e louvam o seu santo nome. Deus, nesse momento, está a falar pela boca de muitos pregadores essa noite, em vários lugares deste mundo. Deus está no seu alto e sublime trono e ao mesmo tempo está em todo lugar. Deus, além de lhe conhecer, atos mesmo que você ainda nem praticou, Deus está vendo a sua vida, o seu andar, o seu caminhar. Deus tem olhos para todos. Deus, Ele, o Deus onipresente, está nos lugares mais longínquos, como também nos lugares mais próximos. Conduzir, como diz aqui no versículo 10, no versículo 9, se toma as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Esses verbos, guiar e susterá, que também remetem à questão de conduzir e segurar, promove uma ideia ampla de que Deus nos protege e nos dá sustento. Para Deus, não existe perto nem longe. Para Deus, não existe claro nem escuro. Como diz aqui no versículo 11 e no versículo 12, trevas e luz. Para Deus, não existe limites de espaço, nem de tempo. Deus está em toda parte. Deus está em toda parte. Terceira parte desse sermão revela outro atributo de Deus. Do versículo 13 ao versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem.
Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Essa oração de Davi chega ao ponto de mexer com o nosso íntimo. É uma melodia, é uma poesia do mais íntimo e profundo conhecimento de Deus que Davi tinha. Uma comunhão tremenda com Deus, ao ponto de mostrar atributos de Deus em sua oração, a qual ali, nesse momento, ele estava falando com Deus, e hoje nós estamos tendo a oportunidade de ver e de sentir. E nessa terceira parte, Davi revela, e ele está se dirigindo ao Deus que tudo pode. Ao Deus que tudo pode. Nós já vimos o Deus que tudo sabe, o Deus que está em todo lugar, e aqui o Deus que tudo pode. Aqui, meus irmãos, nós vemos que o salmista coloca uma perspectiva daquilo que Deus faz. O poder divino, ele é perfeito e sem limites. Davi, ele aponta a obra da geração de um ser humano. Como é formado o ser humano? No versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Apesar de haver quem entenda a palavra hebraica, aqui traduzida como entranhas, as entranhas de minha mãe, é uma referência aos sentimentos e pensamentos íntimos do salmista aqui. Aqui ele enaltece e ele dá uma ênfase muito grande a obra de formar o corpo humano com a perfeição nos seus mínimos detalhes. Que Deus, Criador, cria o ser humano nos seus mínimos detalhes no ventre da mulher. Fazendo assim, meus irmãos, que a palavra aqui, que ele fala, pois tu me formaste o interior, tu me teceste no seio de minha mãe, nas entranhas de minha mãe, como dizem em outras versões. Aqui ele fala dos órgãos internos, como uma referência a todo o corpo. Aqui, o salmista, ele fala de um processo espetacular e maravilhoso, de trazer à existência uma pessoa, e ele diz no versículo 14, graças te dou, te agradeço, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. O poder de Deus aqui, a qual Davi reconheceu, era um poder estonteante, tremendo, a qual ele
através da formação do ser humano, ele viu esse poder de Deus de forma ilimitada, de algo perfeito que ele, Davi, conhecia, o ser humano. Entretanto, meus irmãos, o poder de Deus é também visto no fato de, além de formar o homem, o corpo deste homem, Deus decreta o futuro. Deus decreta o futuro sem que alguém ou circunstância alguma possa impedir ou alterar os seus decretos. Aquilo que Deus determinou vai acontecer. Aquilo que Deus determinou para a sua vida vai acontecer. Observe o que diz aí o salmista, quando ele diz aí no versículo 16: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de chorar, há tempo de se alegrar. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Deus determina todos os seus passos. A palavra de Deus fala também de que Deus fez vasos de honra e vasos de desonra. Uns para a salvação e outros para a ira. Deus escreveu no livro e decretou a vida de cada um antes mesmo de existir, antes mesmo da sua existência. Esse negócio de dizer de que você é o dono do seu destino, esse negócio de dizer que você é dono da sua vida, o salmista está dizendo aqui que não é não. O salmista aqui está dizendo que Deus escreveu no livro todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado da forma como Deus quis, quando nenhum deles havia ainda. Todos os nossos dias, meus irmãos, foram planejados por Deus. O salmista, ele exalta os pensamentos de Deus, exalta os decretos divinos que guiavam a sua vida. Aqui, o salmista Davi estava dizendo o seguinte: Senhor Deus, eu reconheço que estou passando por tamanha perseguição, eu reconheço que estou passando por tribulação, mas reconheço que tudo isso é determinado por Ti. Eu reconheço que Tu estás a me guiar, que o meu futuro pertence a Ti. Ele reconhecia que os decretos divinos de Deus é que guiavam a sua vida. A sabedoria de Deus, ela só tinha sentido diante desse poder ilimitado que Deus tem de fazer tudo como Ele previamente planejou e determinou. Tudo, meus irmãos, já está determinado por Deus. Deus, Ele é o Senhor da história. Deus é o Senhor do universo. Nada foge dos planos de Deus. Não é porque aconteceu uma catástrofe que aquilo dali você irá pensar. Não pense que ali foi algo que fugiu da direção divina. Não. Deus determinou que aquilo acontecesse. Deus não age conforme as coisas vão acontecendo no mundo. Deus não age para tapar um buraco.
que ele não previu que aquele buraco ali iria aparecer o cavalo. Ele determina tudo e todas as coisas. Para finalizar, meus irmãos, do versículo 19 ao versículo 24, nós nos deparamos com o Deus que julga a todos. Diz assim a palavra do nosso Deus, do versículo 19 ao versículo 24. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, nessa última parte deste capítulo do Salmo 139, fica clara a razão do salmista Davi enaltecer as capacidades ilimitadas de Deus, porque ele poderia logo muito bem começar a se direcionar a Deus, pedindo para Deus julgar os seus inimigos. Mas ele exaltou a Deus, mostrando atributos de Deus, que Deus conhece todas as coisas, de que Deus está em todos os lugares, de que Deus pode também todas as coisas. Por isso que ele, anteriormente a mostrar e a se dirigir ao Deus que julga a todos, ele enaltece as capacidades ilimitadas de Deus, em questão de conhecimento, em questão da sua presença e em questão do seu poder. Davi, ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos. Davi estava sendo perseguido por inimigos que não temiam a Deus e que agiam de maneira hipócrita, falando falsidades diante de Deus. Observe aqui no versículo 20, que ele diz assim: eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Eles se dirigiam a Deus, esses inimigos. Eles falavam com Deus com má intenção. Se levantavam para falar mentira. Por isso, Davi ele expressa o desejo de que, pelo uso das capacidades ilimitadas de Deus, de poder, presença e conhecimento, trouxesse sobre eles julgamento, trouxesse sobre eles o julgamento. O salmista, ele sabe que Deus é imparcial. O salmista sabe que Deus é imparcial no seu juízo e que todos nós estamos diante dos olhos de Deus. E o próprio salmista se coloca aqui nesta oração diante de Deus, mostrando sua inocência. Ele se apresenta diante de Deus, mostrando sua inocência e mostrando o que é contrário aos seus inimigos e aos inimigos de Deus. Como diz aí no versículo 21. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado.
para mim, são inimigos de fato. Davi fala a Deus que ele tinha inimizade com estes homens perversos, que não comungava com eles em seus pensamentos nem em suas ações. A inimizade entre Davi e estes homens, que agia perversamente, era tão grande que ele se coloca diante de Deus para ser também por ele avaliado. Ele queria que Deus avaliasse a sua fidelidade. Ele se coloca diante de Deus para ser provado. Por isso que ele diz no versículo 23 e versículo 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, o fato de Deus não ter limites em sua ação de julgar, unido aos outros atributos ilimitados dele, de conhecimento, de poder e de estar em todos os lugares, de sua presença, garantia que Davi seria protegido. Davi estava expressando a Deus que confiava em Deus plenamente, de que diante aquela tribulação a qual ele estava passando, havia um Deus poderoso, cheio de conhecimento, que estava em todos os lugares e que julgava a todos, que era capaz de proteger a ele e de conduzir a ele em meio à perseguição, em meio a tudo aquilo que estava sendo contrário a ele. E ele tinha certeza de que Deus, além de proteger ele dos seus inimigos e de conduzir ele neste momento de adversidade, ele tinha plena certeza e confiança de que Deus iria julgar os seus inimigos. Esse é o Salmo 139. Concluindo, meus irmãos, vimos aqui uma revelação grandiosa de Deus por meio deste salmo. Deus conhece perfeitamente tudo o que existe e tudo o que virá a existir. Sem dificuldade, sem desatenção e sem incompreensão. Deus sabe de todas as coisas, porque Ele conhece, porque Ele é poderoso. Ele está em toda parte. E para Ele, não existe lugar algum em que Ele não possa agir. Não existe lugar em que a sua atuação seja menor ou menos poderosa. Ele tem poder para fazer todas as coisas. E não apenas isso, mas para fazê-las de maneira maravilhosa, perfeita, inteligente e admirável, sem que Ele tenha de se esforçar ou se contentar com menos do que Ele deveria fazer.
Deus faz tudo como deve ser, porque Ele é perfeito, porque Ele é santo. Por causa disso, Ele vê tudo o que nós fazemos, e Ele conhece cada intenção no mais profundo do coração de cada um. Ele conhece o seu íntimo. Ele lhe conhece melhor do que você mesmo. Com base nesse conhecimento, Deus, Ele tem um pleno poder e autoridade para julgar e para punir os rebeldes, para punir aqueles que têm lhe desobedecido, para punir aqueles que não encontram prazer em lhe servir, em lhe seguir. Deus, Ele tem pleno conhecimento de julgar a todos, sem distinção, com imparcialidade, de maneira justa, de maneira correta, fiel. As suas promessas, a sua palavra, a sua lei. Deus é Deus. Que realidade, meus irmãos, maravilhosa que nós vivemos. Saber que Deus, nada acontece por acaso, mas tudo acontece pela mão graciosa e poderosa do nosso Deus. Essa realidade que foi exposta nessa noite através do Salmo 139, ela deve ser uma realidade de confiança, de alento, de conforto e de adoração para aqueles que servem a Deus. Mas o Salmo 139 é uma dura realidade para aqueles que se rebelam contra Deus. É uma realidade que se torna um terror para os ímpios, para aqueles que não têm fé no nosso Deus. Conhecer Deus desse modo deve nos fazer quebrantar o nosso espírito, quebrantar o nosso coração. Devemos nos encurvar no nosso louvor, na nossa sujeição e na nossa obediência a Deus. Como diz o salmista, não sei quanto a você, mas para mim, esse conhecimento é maravilhoso demais. Meus irmãos, não adianta nós se escondermos de Deus. Não adianta nós buscarmos no nosso conhecimento e no nosso intelecto saída para os nossos problemas. Em meio à adversidade, como o salmista Davi, devemos nos achegar a Deus. Devemos quebrantar, pedir que o Santo Espírito de Deus quebrante o nosso coração e nos acheguemos a Deus de maneira fiel e sincera. Não adianta você falar apenas da boca para fora. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu íntimo. Antes mesmo que a palavra venha à sua boca, Deus já sabe o que você vai falar. Deus lhe conhece antes mesmo de você existir.
Por isso, devemos dar graças ao nosso Deus Todo-Poderoso, por ter enviado o seu Filho amado Jesus Cristo, para que hoje nós estejamos aqui reunidos no nome dEle, para louvar, bendizer e adorar o seu santo nome. Devemos ser gratos, porque Deus nos conhece, e por Ele nos conhecer, Ele nos protege, Ele cuida de nós, Ele nos dá o alimento espiritual, Ele nos deu o seu Santo Espírito, para nos capacitar e ser o outro ajudador. Que nós, meus irmãos, venhamos, através desse salmo, mudar o nosso relacionamento com Deus a partir de hoje. Reconhecendo de que você pode estar dentro do seu quarto, trancado nas chaves. Você pode estar na mais profunda caverna, ou você pode estar no mais alto monte deste mundo. Você pode fazer. Só você sabe o que você tem feito. Você pode pensar isso, mas Deus sabe, Deus está vendo, Deus conhece. Não adianta se esconder de Deus. Que nós venhamos levar isso a sério. Que nós venhamos ter temor real de Deus. De Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Porque Deus é Deus. Somente Deus é grande. Como disse o bispo lá da França, no funeral de Luís o Grande. Só Deus é grande. Fiquemos de pé, meus irmãos, e vamos finalizar este momento da palavra. Logo após, eu passo a palavra ao dirigente para que ele finalize este culto. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Pai, nós nesse momento só temos a te agradecer, Senhor, por ter trazido esta palavra à tua igreja essa noite. Eu trabalhaste em meu coração quando eu preparava este sermão, revelando-te como o Deus poderoso, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, o Deus de todo conhecimento, o Deus que tudo julga. Pai amado, que nós venhamos, a partir de hoje, ó Pai, se não te conhecíamos assim, que venhamos mudar o nosso pensamento em relação a Ti. Que o Teu povo, Senhor, venha te reconhecer como aquele que conhece tudo, que está em todo lugar, que podes fazer tudo. Que venhamos ter plena confiança em Ti, que venhamos descansar em Ti, que venhamos ter alegria em Ti, alegria de Te servir, alegria de Te seguir, alegria de viver para Ti, Senhor. Pai amado, sonda, Senhor, os corações do Teu povo. Como diz o próprio Davi, examina os nossos corações e vê se existe algum caminho mau. Se houver, retira. E nos conduz, Senhor, no caminho da eternidade. Tem piedade de nós, Senhor. Somos fracos e carecemos de Ti. Somos fracos e precisamos de Ti. Nos ajuda, Senhor, no nosso caminhar cristão. Nos afasta de todo pecado, de todo desejo malicioso. Nos afasta, Senhor, do nosso coração cheio de desejos pecaminosos. Ajuda-nos, Senhor, a mortificar a carne, para que sejamos dia após dia mais espirituais. Ó Deus amado, Deus supremo, Deus poderoso, que conheces tudo, que conhece a todos nós. Quão grande é o Teu conhecimento para nós, Senhor.
quão insondáveis são os teus juízos. Ninguém conheceu o teu coração, ninguém conheceu e ninguém conhece os teus pensamentos, a não ser o próprio Filho, o próprio Espírito. Ó Pai, Deus amado, Deus supremo, ajuda-nos, Senhor, como igreja, a refletir a imagem do teu Filho amado Jesus Cristo. Que essa noite, Senhor, tenha sido uma noite de restauração, tenha sido uma noite, Senhor, de arrependimento, tenha sido uma noite de quebrantamento, de aproximação a Ti, para que venham reconhecer os seus pecados e reconhecer que só em Ti somos capazes de vencer todas as dificuldades, principalmente o pecado que leva à morte. Pai amado, nos dê uma boa semana debaixo de Tua santa e poderosa proteção, que Tua graça e a Tua paz venha reinar em nossas vidas e que juntos venhamos, Senhor, trilhar neste caminho espinhoso, neste caminho que é estreito, mas que é prazeroso, por sabermos de estar no caminho certo, o caminho de Deus, o caminho que leva à salvação. Obrigado, Senhor. Que tenhamos uma boa semana, protege de todo acidente, de todo incidente, abençoa os nossos trabalhos, traz alimento às nossas mesas e também à mesa daqueles que não têm, abre as portas do emprego para aqueles que estão desempregados, que Tu venha visitar os leitos dos hospitais neste momento e curar aqueles que estão adoentados, acamados, se for da Tua vontade, e que Tu venha, Senhor, guiar os destinos desta nação, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, ou que seja para a bonança, ou que seja, Senhor, para julgamento, mas que tudo seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, é que nós Te pedimos para todos sempre. Amém. A palavra está com o irmão Tauan. Bom, irmãos, o culto está encerrado. Alguns avisos: próximo sábado vamos ter reunião dos jovens e vamos decidir o calendário. Acho que é 4 horas, né? 4 horas aqui na igreja, os jovens estejam presentes. E o mais é que os irmãos tenham uma boa semana, que o culto não seja somente agora, nesse momento, mas que o culto seja contínuo durante a semana. Que os irmãos continuem em oração, que os irmãos continuem lendo a palavra de Deus, estudando, e que ao longo da semana vamos nos encontrando, e se Deus quiser, no próximo domingo estaremos aqui honrando o nosso Deus. Amém. Fique com Deus, irmãos.